FM faz parte do seu dia. A partir de agora, na Lusiânia FM, tem o programa Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Lusiânia em Foco. Apresentação: Arley Cruz. Vamos iniciar a entrevista aqui no Lusiânia em Foco, com muita informação e conteúdo. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, compartilha aí. Hoje o nosso entrevistado é o vereador, que já chegou aqui, já está aqui com a gente, é o doutor Nelson Meirelles. Você, ouvinte, pode participar mandando perguntas para o nosso convidado pelo WhatsApp 3601-4573. Seja bem-vindo, doutor Nelson Meirelles. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Arley Cruz. Boa tarde a todos os ouvintes da Lusiânia em Foco. Boa tarde a todos os internautas. Eu gostaria aqui também de dar uma boa tarde muito especial ao meu irmão Gilberto Meirelles, que é um ouvinte assíduo do seu programa aqui. Em nome dele, cumprimentar todos da população de Lusiânia, do Jardim do Ingá e da zona rural do nosso município. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço que o senhor tenha aceitado o nosso convite. Eu estou aqui hoje com o meu colega Arley Cruz, que vai nos ajudar aqui nessa entrevista com o senhor, e vamos bater um papo sobre o que o nosso município mais precisa nesse momento. Seja bem-vindo, Arley. Muito obrigado. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde também aos amigos ouvintes da Lusiânia FM que estão conosco aqui no programa Lusiânia em Foco. É um prazer poder comunicar com vocês e trazer as informações que são mais importantes aqui para a nossa comunidade de Lusiânia. Um destaque também, Anderson, que eu gostaria de dar aqui, falando sobre a Secretaria Municipal de Educação de Lusiânia. Ela havia iniciado um processo seletivo, mas que foi cancelado, orientado, né, pela 6ª Promotoria de Justiça de Lusiânia do Ministério Público de Goiás, uma recomendação ministerial, a de número 9 de 2021, que suspendeu temporariamente o edital 01 de 2021 do processo seletivo simplificado. Então, a equipe técnica da Secretaria de Educação está trabalhando para que esse processo possa ser retornado, né? Claro que isso também vai fazer parte aqui da importante conversa que vamos ter com o vereador também, né, da oposição aqui da cidade de Lusiânia, Nelson Meirelles. Boa tarde também para o senhor, vereador. Obrigado pela participação. E também, né, os seus assessores estão aqui conosco. Agradecemos também a sua participação e, novamente, né, Anderson, reforçar o pedido para nossos ouvintes poderem participar pelo WhatsApp 3601-4573 e também pelas redes sociais. Você também pode compartilhar o vídeo do Facebook e do YouTube para que outras pessoas também tenham acesso às informações importantes para a comunidade. Vou falar a sua biografia, doutor. O doutor Nelson Meirelles foi funcionário público concursado e advogado de formação. Destacou-se na política a partir do desenvolvimento de inúmeros projetos, a citar os que deram origem ao Banco de Sangue e ao Banco de Leite do município. Foi também propulsor da instalação do Instituto Federal de Goiás, IFG, e o único presidente ao final do mandato a devolver à Prefeitura Municipal R$500 mil. Com a restituição de tal recurso aos cofres públicos, nasceu o Centro Municipal de Educação Básica Professora Lídia Heringer, localizado no setor Fumal, que hoje atende inúmeras crianças. Dr. Nelson participou ainda ativamente da elaboração do plano diretor da cidade, bem como do plano de ocupação do Corumbá 4. Suas principais bandeiras para este 4º mandato, em que por 2 oportunidades atuou como presidente da Casa de Leis Lusianense, são questões ambientais e industrialização para geração de emprego e renda. O parlamentar também pretende fiscalizar com austeridade e combater os desvios de conduta. Foi eleito no pleito de 2020 com 728 votos pelo partido do Podemos. Mais alguma coisa? Faltou algo na sua biografia? Na verdade, são os pontos principais aí. Nós temos assim, uma satisfação e uma honra de poder ter colaborado, né, para o crescimento e o desenvolvimento. E nós tivemos a felicidade de retornar à Câmara Legislativa e com o propósito justamente isso, de ajudar a dar uma destinação importante para o município. Já visto
que nós temos visto ao longo dos anos aqui algumas coisas que precisam de ser implantadas, né? Principalmente com relação de geração de emprego na região de Lusiânia. O senhor é advogado de formação, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória como advogado. Isso, hoje nós temos praticamente 28 anos de formação. Eu sou pós-graduado em Direito Civil e pós-graduado em Direito Tributário, né? Nós fazemos, principalmente, atuamos em Lusiânia, em Brasília, e fazemos também um trabalho comunitário. Nós sempre procuramos atender a população que necessita, às vezes, de buscar a tutela do Poder Judiciário, e às vezes não tem condições. A gente sempre procuramos atender as pessoas que necessitam. Na sua trajetória, tem alguma história que o senhor tem para contar para a gente como advogado, alguma história interessante que aconteceu com o senhor? Na verdade, quer dizer, a labuta do direito, que ela é bastante interessante, né? O que pesa as pessoas, às vezes, avaliar, o advogado é muito complicado, mas a gente tem que avaliar que a profissão nossa, ela acaba evitando muitas injustiças, né? Muitas vezes nós sabemos as falhas que tem das apurações de alguns fatos, mas um fato interessante que ocorreu ali, logo no início do meu trabalho como parlamentar, como advogado, eu tinha uma especialização em tribunal do júri. E o doutor Antônio de Freitas, um advogado que faleceu, ele foi uma pessoa que muito me ajudou no início da carreira. E nós íamos fazer um tribunal do júri lá em Taguatinga, e de uma certa forma, um júri gratuito, com uma pessoa que infelizmente cometeu um crime. E o doutor Antônio, que já tinha muita experiência no tribunal do júri, me passou o processo e disse, olha, você vai trabalhar em cima desse processo durante 6 meses, porque você vai me auxiliar no júri. Bom, no dia do júri, nós fomos para Taguatinga, e chegando lá, ele falou, olha, você vai iniciar a fala inicial do procedimento do júri. Eu comecei a falar e falei, logo em seguida eu retomo a defesa técnica. Eu comecei a falar, quando eu olhei para trás, o doutor Antônio tinha ido embora. No final, eu tive que fazer o júri. Deixou você sozinho. E no final, eu absolvi por 7-0 a pessoa que está sendo indiciada. Interessante as histórias. Colocou o senhor, né, na berlinda, você saiu bem. Talvez foi uma coisa boa. Olha, acho que nada na vida acontece por né? acaso, né? Eu sou um homem muito agraciado por Deus. As trajetórias, eu venho de uma família de 3 irmãos, com muita dificuldade, nós estudamos. E é isso que a gente busca na vida, né? Fazer o bem, procurar emprestar à população a experiência que nós temos. O senhor é natural aqui da cidade de Lusiânia, assim como uma grande família, a família Meirelles, essa família centenária da cidade, né? Como é que E também existem outros personagens políticos na história de Lusiânia que vêm da família do senhor, né? Porque é uma vocação, o que o senhor acha que acontece aí para... Inclusive o seu irmão, né? O senhor, Isso, vocês conseguiram um feito de eleger, a família eleger 2 candidatos a vereador no mesmo pleito. Realmente foi uma questão muito importante, histórica, que aconteceu na nossa cidade, né? Obviamente, eu sou da família Meirelles, uma família tradicional aqui. Nós tivemos no passado deputados estadual, Olinto Meirelles, Jesus Meirelles, que muito fez para o crescimento do estado de Goiás. E nós tivemos a felicidade desse pleito aqui, do Marcelo Meirelles, que é meu irmão, Marcelo, que sempre trabalhou comigo, né? Eu falo que teve um êxito, porque sempre nós procuramos fazer um trabalho com muita transparência, com muita honestidade, e tivemos uma bela vitória, né? Realmente foi um feito que aconteceu, e esperamos que nós possamos contribuir e levar à população algumas ações pela confiança que foi emprestada a gente. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? O que pesa hoje, ele está na base do prefeito e nós na oposição, mas sempre iremos procurar desenvolver um trabalho para beneficiar a população de Lusiânia. O senhor já está no 4º mandato. O que o senhor acha que a sua experiência pode fazer a diferença, já que é uma oposição pequena, só com 3 pessoas, só com 3 vereadores? Isso, a nossa trajetória, eu tive a felicidade de ser vereador na época de Delfino Machado, que nos ensinou o que é zelar para o bem da administração pública, zelar pelo dinheiro público, investir nas pessoas, levar dignidade à população. Delfino foi um homem que nos orgulha, né, de estar na política, um exemplo de homem que deixou um legado muito importante. Logo,
Posteriormente, fui eleito na época do Valcenor Braz também, que fez um excelente trabalho, que cuidava da cidade, que cuidava da zona rural. E, obviamente, no decorrer desse período, nós chegamos a presidir a Câmara Municipal de Lusiânia, por 2 oportunidades. Nós sempre procuramos, até o comportamento que Delfino teve, de zelar para a coisa, tanto que naquela época nós chegamos a devolver, no final do mandato, R$500 mil para a prefeitura para investir em obras. E esse tipo de legado, esse tipo de conduta, ela nos credenciou a retornar à Casa de Leis. Nós temos hoje vereadores experientes aí, mas temos novatos, e a emprestar aos legisladores a experiência que nós temos e fazer com que a população possa resgatar a credibilidade da classe política. Nós sabemos que o nosso município é um município grande, é importante no cenário da política do Brasil e do Estado de Goiás, e nós temos a obrigação de ser referência. Lamentavelmente, Lusiânia, há alguns anos aí, vem sendo de destaque negativo. E nós apostamos e esperamos que a atual administração ela possa resgatar a credibilidade que Lusiânia sempre teve no cenário político. Agora, o senhor ficou por um período aí, deu um hiato na carreira do senhor política, né? Por que o senhor resolveu dar esse tempo? E quanto tempo que o senhor ficou fora aí de um cargo político? Na verdade, o último mandato que nós cumprimos, né, no 3º mandato, e também na condição de advogado de profissão, a gente precisava de algumas especializações também, tanto que nesse período eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, mas de fato a gente ficou afastado do mandato, mas a gente sempre participamos das conversas, das discussões da política de Lusiânia, da política do Estado de Goiás, né? E houve essa oportunidade de nós regressar e tivemos a felicidade aí de retomar o nosso mandato na Câmara, e por essa razão acho que a gente tem uma obrigação ainda maior em fazer um trabalho de excelência. O senhor faz parte de uma oposição formada por Nixon da Casinhas e o Valtinho. Vocês têm conseguido ter diálogo, já que são 3 vereadores, e tem encontrado dificuldade para fazer oposição? Olha, de fato, hoje nós temos 3 vereadores que têm hoje na bancada de oposição, mas nós sempre procuramos fazer uma oposição com responsabilidade. Eu sempre digo, todo projeto, toda matéria que for de interesse para a Lusiânia, nós iremos aprovar. A nossa função, mais do que nunca, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu tenho... com o Executivo também tido diálogo? Nós temos uma relação muito boa institucional. Nós acreditamos e apostamos e esperamos que a atual gestão faça diferença. E também, pela experiência que nós temos procurado conversar com os vereadores, porque mesmo sendo de situação, a obrigação nossa, a obrigação supra do vereador é fiscalizar com imparcialidade. É isso que a gente sempre propôs e, de uma certa forma, orientou os parlamentares. Mas sempre procuramos ter uma relação bastante amistosa. Certo. O senhor tem encontrado dificuldade para conseguir aprovar os projetos do senhor? Eu observei alguns projetos seus que foi vetado. Por que o senhor acha que foi vetado esses projetos? Por favor. Na realidade, o propósito que nós sempre tivemos é de fazer projetos que, de fato, venham atender os anseios da população. Vou fazer um breve histórico aqui de algumas situações que aconteceu desde o início que nós assumimos o mandato. Lamentavelmente, Lusiânia foi surpreendida com a operação da Polícia Federal no Ipazus Previdência. E, desde imediato, nós propomos a abertura de uma CPI para apurar os responsáveis. Logo em seguida, nós propomos também a CPI da Saúde, em face da quantidade de dinheiro que veio no ano passado e não houve uma fiscalização decente. E apresentamos, na oportunidade, um projeto para a criação uma unidade básica de oncologia, de oftalmologia, mesmo porque nós deparamos com pessoas que necessitam de um atendimento especializado e, lamentavelmente, o nosso município não conta. E apresentamos este projeto, ele foi aprovado pela Comissão de Justiça, aprovado por todos os vereadores em 2 discussões, e quando foi para o prefeito, ele vetou. A justificativa do prefeito era que o projeto, na realidade, não poderia ser de iniciativa da Câmara, que tem a questão da iniciativa da matéria. Mas o que acontece? Hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já tem decisão, que nós podemos sim,
Mas, lamentavelmente, o prefeito vetou sob essa justificativa e, lamentavelmente, a Câmara, com os demais vereadores que compõem a base do prefeito, mantém o veto. De onde sairiam os recursos para executar essas obras? Obviamente, quer dizer, nós temos a LDO, né, que é o que, na verdade, dá cara ao gasto, né, de uma gestão, e dinheiro tem. Na realidade, hoje, inclusive, foi aprovado na Câmara, até nós votamos contra, que tem uma lei lá que autoriza o prefeito fazer remanejamento, transposição de qualquer receita sem precisar de autorização da Câmara. Eu acho que basta vontade, porque dinheiro, recurso tem. Então, como ele tem essa liberdade de fazer o remanejamento, o que pede que nós votamos contra. Porque a Câmara é importante, sim. A questão de remanejamento, despesa, transposição, a Câmara precisa de acompanhar. Então, tudo depende de vontade política. O dinheiro tem, o recurso tem. E são projetos de suma importância. Hoje, quando uma pessoa precisa de fazer uma cirurgia de catarata aqui, ela tem que ir para algum lugar, tem que ir, inclusive, para a gasolina. E essa questão da oncologia é as pessoas que são acometidas com câncer, principalmente. E para Goiânia, né? Lamentavelmente, eu sempre disse que Delfino dizia, quando um prefeito começa a comprar ambulância, você tem que desconfiar dele. A gente não transfere responsabilidade. O senhor, vereador, o senhor participou, aí talvez o senhor vai precisar o ano do plano diretor de Lusiânia. O senhor lembra que ano foi? 96, por aí, não? Começou na gestão do Delfino e concluiu na gestão... Bastante tempo, né? E, na verdade, Lusiânia foi pensada diferente. É isso que eu queria entrar. Isso aí já vão 30 anos, né? Aquele plano diretor que ainda é usado hoje, inclusive nessas questões de saúde, de educação, de planejamento estratégico aí do desenvolvimento da cidade. Você acha que ainda é prático aquele plano ou precisa ser atualizado? E existe possibilidade da Câmara, os vereadores fazerem alguma alteração nesse plano diretor? Olha, eu tive a grata satisfação de acompanhar de perto, de atuar assim, com audiências públicas para debater esse plano diretor, sem interferência política. Tanto Delfino e na época o Valsenor, nós, com alguns vereadores da época, que eu posso citar aqui, o Wilter Coelho, Juca Paiva, Léo Roriz, que são vereadores experientes, e nós pensamos Lusiânia, a empresa que veio foi da Universidade Federal de Minas Gerais e fez um plano diretor sem ingerência política. E, lamentavelmente, o que nós deparamos agora, que foram totalmente desfigurado o plano diretor. Em face dessa explosão imobiliária, hoje é permitido no mundo de Lusiânia se você fazer um fatiamento de uma área de lote de 250 metros. E não estão pensando na mobilidade urbana, na sustentabilidade, porque nós temos problemas seríssimos aqui, com água, com esgoto, com saneamento. E como isso vai ser feito? Mas isso aconteceu em face da especulação imobiliária. Hoje nós temos essa questão dentro do município e a questão da ocupação dos lagos. Estão fatiando Corumbá 4, Corumbá 3 por especulação. E isso vai trazer uma consequência muito grande. São condomínios irregulares que muitas vezes não têm uma fiscalização eficiente. A gente já propôs ao secretário de Meio Ambiente uma reformulação dessa questão. Há um crescimento desordenado na cidade, né? É um crescimento desordenado que visa só a especulação financeira. E isso nos vai trazer uma consequência. Porque a única reserva de água que nós temos daqui são essas barragens. Hoje nós temos uma situação hídrica muito comprometida. O Ingá sofre com essa situação. Nós não concluímos a captação de água. É uma água cara, é um esgoto caro. E a população não suporta mais isso. E sem qualidade. Inclusive, eu tive, avaliando a questão de Catalão, que municipalizou o sistema de água e esgoto. Hoje, Catalão tem 98% de água tratada e esgoto. Senador Canedo tem. Por que nós não podemos pensar isso? É uma questão que precisa ser avaliada futuramente. Perfeito. Vamos tomar uma água? Vamos usar aí. É isso aí, tá na hora. Agora é 12h32. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista aqui com o vereador Nelson Meirelles. Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região.
Programa Luziânia em Foco de volta aqui em Luziânia FM 98.1. Nós queremos agradecer a sua audiência que estão nos ouvindo aí, onde você estiver, aqui na cidade, no Distrito Jardingá, na zona rural. São todos muito bem-vindos à nossa programação e agradecemos a sua audiência. Aqui nós queremos cumprimentar o pessoal que está conosco aqui no Facebook, a Sandra Xavier. Também nós temos aqui a Hilda Meirelles, mandando aqui os parabéns aqui para o vereador Nelson Meirelles, que é o nosso entrevistado de hoje. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 3601-4573, e também nas nossas redes sociais, aqui na participação do vereador Nelson Meirelles. Muito obrigado, Nelson. A gente estava batendo um papo aqui antes de voltar, e eu já queria entrar no assunto aqui. No mês de fevereiro deste ano, o senhor apresentou o projeto de criação e implantação das unidades de oftalmologia e oncologia. Só um segundo. Eu vi nas suas redes sociais, desculpa, tá? Que no dia 27 de maio, houve a sessão que iniciou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 de sua autoria. Segundo consta, a comissão tem como objetivo o levantamento das verbas destinadas pelo Ministério da Saúde ao município, bem como fiscalizar o destino que foram aplicadas tais verbas. Foi requerido que seja encaminhado ofício do Departamento de Licitação da Prefeitura para que apresente relatórios acerca das licitações e dispensas. O senhor, queria saber do senhor, como está o encaminhamento dessa CPI? Qual o objetivo que ela tem? Vocês já têm alguma coisa já de como vai ser? Olha, quando nós assumimos na Câmara Legislativa, nós deparamos com algumas questões que levantou, de uma certa forma, alguma desconfiança quanto à aplicação dos recursos. O ano passado, Luziânia foi contemplado com quase cerca de 40 milhões de reais, dinheiro oriundo do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, e em face de um decreto federal, onde algumas ações de caráter de emergência dispensavam-se a licitação. E, lamentavelmente, aproveitar essa deixa e começar a gastar esse dinheiro que era específico para compras de insumos, de equipamento, mas não houve um critério justo. E, em face dessa situação, nós propomos a CPI da Covid na Câmara, onde foi aprovado por unanimidade, e nós encaminhamos às autoridades competentes o pedido de informação quanto ao volume de repasse, o que foi comprado. O nosso objetivo, mais do que nunca, é fiscalizar da forma que foi comprado. Nós temos lá indicação que um tipo de produto que foi comprado numa semana num valor X, numa outra semana foi quase o dobro. E a obrigação nossa aqui não é apontar desvio de finalidade de ninguém, não é apontar erros de ninguém. É desenvolver o nosso papel de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O senhor tem noção de para onde foram esses recursos? Semana retrasada, eu tive com o Edson Braz aqui, e ele é secretário de Planejamento. Ele me disse que foram cerca de 5 milhões para a saúde e outros 36 milhões ali, mais ou menos, para outras finalidades. O senhor tem mais ou menos ideia de com que foi gasto esses recursos? Olha, nós não estávamos aí no mandato passado, né, que acho que a Câmara deveria ter tido um papel com maior fiscalização, com maior atuação. E é por essa razão que nós apresentamos a CPI, justamente porque, na realidade, é o seguinte, existia uma conta específica para gasto da Covid. E em face da necessidade de comprar insumos de urgência, máscara, equipamento, teve esse decreto do governo que autorizava. Só que fizeram a farra com dinheiro público. E é isso que nós estamos querendo buscar. E no final, nós constatarmos quem quer que seja, doa quem doer. Nós iremos encaminhar o Ministério Público para as providências que sejam tomadas. E isso que o senhor está falando também, o vereador, inclusive pega o mandato da ex-prefeita Edna Aparecida dos Santos, que era prefeita no início da pandemia, né? Ela entrou e aí a pandemia chegou logo em seguida. Então, o senhor fica tranquilo se de repente apurar, inclusive essa parte aí, que ela continua sendo do mesmo partido do senhor, é uma pessoa, o senhor foi eleito dentro da chapa dela, o senhor é tranquilo de fiscalizar, mesmo ela sendo a ex-prefeita? Ale, pela experiência que tem, pela a credibilidade que nós conquistamos ao longo da vida política em Luziânia, eu sempre digo, a obrigação do gestor público é zelar para os recursos, né?
Lamentavelmente, o ano passado foi uma situação muito difícil para o município de Lusiânia, para o país, para o mundo. Nós fomos acometidos com a questão da pandemia, houve esse afastamento do prefeito aí, né? A vice-prefeita assumiu num momento muito difícil. E eu vou dizer muito claro aqui, né? Doa a quem doer. Eu tenho compromisso aqui de zelar para os recursos públicos. Eu não como em coleira de ninguém, não. Eu não sou parlamentar de cabresto. Eu acho que Lusiânia merece ser respeitada. A farra do dinheiro público que sempre existiu aqui tem que se colocar um fim. Pessoas que não têm emprego, as pessoas do comércio quebrado, as pessoas não deixar de pagar tributos, as pessoas com sacrifício pagam seus alvarás, seus impostos, e isso, o gestor público tem uma obrigação de converter isso em qualidade dos bens para a população. Por isso que a gente vai apurar com total isenção, Doa quem doer, não importa quem quer que seja. Eu acho que a população vai ficar sabendo que hoje nós temos um instrumento muito importante, que é as redes sociais, é o programa de vocês aqui, e sempre estaremos à posição, assim que tivermos um fechamento disso e dar publicidade. Então, o senhor pode ter certeza do seguinte, nós vamos até o final, vamos buscar centavo por centavo. E assim que nós concluirmos, se houve o desvio de finalidade, nós iremos fazer um relatório no final, que inclusive eu sou o relator da comissão, e encaminhar para o Ministério Público. O senhor já estava falando de emprego, de industrialização. Ali no começo da sua biografia, fala que o senhor, neste 4º mandato, luta pela industrialização para a geração de empregos. Como o senhor vê que Lusiânia pode aumentar as suas indústrias e, consequentemente, o número de empregos para o cidadão lusianense? Anderson, nós temos visto ao longo do tempo a situação do entorno. Eu falo que a população do entorno, às vezes, não tem a noção da força que tem, né? Eu sempre brinco que, às vezes, nós precisamos fazer o DNA para saber de onde nós somos. Nós somos Goiás, vivemos em Brasília. Brasília não nos atende que nós somos Goiás. As políticas de valorização, de investimento do Estado na região é muito precária. Hoje nós vemos Cristalina com um salto muito grande, Valparaíso desenvolvendo, Cidade Ocidental desenvolvendo e Lusiânia num retrocesso. Por que isso? Falta-se planejamento. Nós temos aqui uma região privilegiada, cara. Nós temos uma população consumidora do lado aqui, ó. Uma BR-040 passa justamente, no meio da cidade. Nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Você pega Planaltina, Sobradinho, que tem um cinturão verde, que vende hortaliças para Brasília. QD na região do entorno aqui. QD a questão de um polo industrial aqui. Porque a grandes empresas, ela precisa de um atrativo. Nós é cortado aqui pela BR-040 que liga o país de ponta a ponta. O que precisa o quê? De pôr pessoas competentes nas pastas competentes. Porque o que nós temos visto ao longo dos anos nessa cidade aqui é pôr pessoas que muitas vezes falta qualificação em pontos estratégicos. Mas esperamos e apostamos que a atual administração, que tem um Marcos lá, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma pessoa que tem credibilidade, e esperamos que Lusiânia possa desenvolver. Porque a situação da juventude aqui, da população que nem tem emprego aqui, isso é muito degradante. As pessoas buscaram oportunidade de emprego aqui e Lusiânia no retrocesso. Né? É a questão de dignidade. O que você está colocando aí é fundamental importância. Nós atravessamos um momento muito complicado e estamos atravessando com relação à pandemia, que pessoas perderam emprego, mas nós precisamos retomar isso, e o mais antes possível. E eu espero, mais do que nunca, eu acredito que a Câmara vai apoiar qualquer trabalho nesse sentido. E esperamos que o prefeito efetivamente possa cumprir as suas promessas de campanha, principalmente com a questão de geração de emprego e renda. O que o senhor acha que pode ser feito? Algum tipo de incentivo para a chegada de indústrias mais para o município? Na verdade é o seguinte, a questão de atrativo de indústria é o seguinte, a questão da localização nós temos. Outra coisa, intervenção e vontade política. Hoje nós temos deputado estadual, deputado federal, né? E essas pessoas têm a obrigação de nos ajudar. Hoje tem linha de crédito do governo do estado. A prefeitura hoje, algumas isenções pode ser, apesar que é pequena, mas tem condições. Mas mais do que nunca, precisa de vontade política para que os nossos representantes, deputado federal, deputado estadual, façam valer os mandatos deles. Porque até então nós estamos ficando para trás. O senhor está, inclusive, nas redes sociais do deputado Wilde Cambão, o senhor está alinhado com ele, inclusive a oposição alinhada ao deputado estadual Wilde Cambão, que é do PSD, e ano que vem já é eleição, né? Então o senhor já está fazendo uma base para apoiar ele? Como é que o senhor pensa aí, vendo aí o futuro das eleições aqui em Lusiânia? Na verdade é o seguinte, eu falo que hoje eu tenho uma posição muito privilegiada, né?
Eu fui eleito aqui apostando numa bandeira que, lamentavelmente, a população não aceitou, foi o caso da Edna. Na realidade, hoje, assim, eu tenho um compromisso com a cidade de Lusiânia. Eu não tenho divergências pessoais com nenhum deputado. Obviamente, a gente tem uma relação institucional. Se for necessário para ir conversar com o Célio Silveira, com o governador do estado, com qualquer senador, em busca de condições para cá, faço com o maior carinho. Eu não tenho um compromisso firmado com ninguém. Nós precisamos, primeiro, que tenha um candidato que, de fato, tenha uma proposta que concretize o sonho da população lusiana. Que o que nós temos visto ao longo das histórias, cara, é emendas simplesmente para fazer alguns asfaltos aqui, que, pelo amor de Deus, cara, nós não temos aqui... Cruzeiro do Sul não tem asfalto até hoje. Simplesmente. A questão que eu estou dizendo aqui, ó, a questão de água, a questão de esgoto. Né? Nós não temos aqui um investimento na questão do esporte. Nós não temos. Sim. O que nós temos visto aqui ao longo dos anos, emendas de asfalto que contemplam alugar algum. Alugar alguma. E a qualidade disso é o que a gente está buscando aqui, ó. É investir o dinheiro do povo, mas com qualidade. Mas se ficar só nessa emenda de asfalto, de meio fio de esgoto, o industrial nunca vai deixar de ser o que ele é hoje, que não é uma região industrial, e inventar outros lugares para ser industrializado. Isso aí, e enquanto a gente tem um polo ali que está abandonado. Então, o senhor acha que é possível, na Câmara, a cidade de Lusiânia consolidar um projeto que industrialize, ou vai ter que esperar muitos anos aí para isso se tornar realidade? Na verdade é o seguinte, aquilo que é de competência da Câmara e do município, eu acredito, cara, que é vontade de crescer essa cidade. Porque você gera emprego, você gera renda, você gera tributos para o município. O que eu sempre digo assim, ó, é a questão assim, de planejamento, de pôr uma pessoa, um comandante que realmente tenha condições, tenha competência para a implantação. Esse parque industrial nosso foi um fracasso. Porque, na realidade, os estoques de parques industriais, ele é instalado em beirada de BR. Quem é o empresário que quer ver sua empresa lá dentro de um buraco? Você vai em Anápolis, é na beirada da pista. Precisa de repensar o modelo. Porque, muitas vezes, eles não têm critério, não. Vai desapropriar uma área para criar vai desapropriar uma área para instalar, vai ter que contemplar fulano. Este tipo de coisa que nós temos que coibir nessa cidade. Agradecer aqui a participação da Guiomar conosco aqui no programa Lusiânia em Foco. E é assim, aqui a sua voz tem vez, você ouvinte pode participar pelo nosso WhatsApp, pelas nossas outras plataformas sociais. Também temos aqui a participação da Maria do Dalva 1. Ela diz: oi, boa tarde, Lusiânia é uma cidade onde a administração pública sempre deixou muito a desejar. Só se preocupam com si, nossa cidade não tem crescimento nenhum, não há emprego e as empresas correm daqui. E os jovens não são assistidos como deveriam. Significado da palavra vereador é ver a dor, ou seja, trabalhar para a população da cidade. A Maria do Dalvão. O que você tem a dizer, vereador, tanto para a Guiomar, né, que falou aí, deu elogio, mas também puxou um pouquinho a orelha aí dos vereadores e também a Maria do Dalvão. Eu acho de fundamental importância a participação da população, né? Hoje as pessoas têm um acesso através das redes sociais e nós estamos abertos a qualquer tipo de sugestão. A Guiomar, agradeço as palavras carinhosas, ela de fato é uma servidora pública que, por sinal, o servidor público de Lusiânia há mais de 8 anos que não tem um centavo de aumento. Lusiânia é uma cidade que nem concurso público é realizado. E, lamentavelmente, com relação ao Instituto de Previdência e Saúde, é uma situação que nós colocamos aqui. Em janeiro, lamentavelmente, Lusiânia foi acariciada com uma operação da Polícia Federal, né? Lamentavelmente. Por quê? É o desvio da coisa pública. Saquearam o IPASLUS Previdência, com aplicação em fundo perdido, o IPASLUS Saúde, porque, na verdade, esse é um instituto do servidor. O que nós temos visto nos últimos anos é um local simplesmente de cabide de emprego. Por isso que eu estou dizendo que precisa ser uma gestão planejada. Nós temos que lidar com a coisa pública com muita responsabilidade. O servidor que precisa de um atendimento de qualidade, às vezes, não se encontra. Essa questão de saúde pública em Lusiânia aqui, há anos e anos, é comandada por um grupo e, lamentavelmente, a saúde pública em Lusiânia deixa muito a desejar. Eu vou dizer a Guiomar aqui que você pode ter certeza, irei pessoalmente no IPASLUS. Porque é um direito do servidor. Agora, é triste e é lamentável uma pessoa que dedica a sua vida toda, contribuindo, trabalhando para a prefeitura e no final,
que precisa de se aposentar, não tem um respaldo do instituto que tem a obrigação de legal de atendê-la. Tem a CPI do Ipasluz ainda está ocorrendo? Como é que está a situação lá, vereador? Olha, de fato, nós que propomos a CPI do Ipasluz. Quando houve a operação da Polícia Federal aqui, diga-se de passagem, o que foi apurado por alto, eles viram uma aplicação em fundo perdido, que a empresa não existe mais, de quase 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Aí nós propomos a CPI. O que foi lamentável é o seguinte, nós propomos a CPI, como nós éramos a maioria, um outro vereador lá propôs, mas só com um período de uma gestão. Nós não temos que pegar um período de uma gestão, não. Nós temos que fazer a CPI para pegar todo o período. De ponta a ponta. De ponta a ponta. A questão é essa. Eu não tenho que proteger as pessoas que desviam dinheiro público, não. Inclusive, nós estamos indo na Polícia Federal, através do delegado, para pedir as informações do andamento desse inquérito. Porque nós temos a questão da Previdência, que hoje ainda tem um projeto tramitando na casa para aumentar o desconto da Previdência do servidor. Quer dizer, houve o saque do dinheiro, houve o desvio do dinheiro e o servidor tem que pagar a conta. Por que aconteceu isso? É por essa razão que nós temos a obrigação de propor a CPI e apurar, porque o prejuízo, lamentavelmente, não vamos conseguir resgatar. O senhor estava falando do DNA do entorno agora há pouco, e eu queria que o senhor falasse sobre a criação do sistema e a implementação do transporte público gratuito que ficou por conta do Distrito Federal. Anderson, mais uma questão que eu sempre digo, é questão de comodidade, de situação que possa resgatar a autoestima do povo, questão de dignidade. Nós já sofremos da necessidade de ter que pegar um transporte sem qualidade a vida toda, ir para Brasília, enfrentando todas as dificuldades, em face do quê? De um planejamento específico para a região do entorno, a questão da industrialização. A questão do transporte, que sempre foi um gargalo muito grande aqui. Né? Tanto, no início do nosso mandato aqui, nós encaminhamos um expediente ao ministro do Transporte, solicitando a questão da implantação de um estudo do trem de passageiro. Avalie-se. Nós temos a rede férrea, que é o que seria o propulsor disso aí, que pega praticamente Novo Gama, Valparaíso, passa na entrada do Estado Ocidental, Valparaíso, e chega no Trevo. Começou com o Ibanez esse projeto. Por vaidade pessoal com o governo do Estado, entraram uma discussão quem seria o pai da criança, quem ficou mais uma vez no prejuízo? O povo. Aí que eu entro, cadê a figura do deputado? O deputado federal que deveria cobrar esse tipo de ações. Você não vê nada. Você não vê nada. A questão do transporte público no município. Toda a população aqui percebeu que a primeira bandeira do atual prefeito foi a questão do transporte público gratuito. Se o transporte pago, já é de péssima qualidade, eu estou dizendo aqui, não existe almoço de graça, não. Mas quem vai pagar isso? O povo. O que precisava de fazer é o seguinte, abrir um procedimento licitatório decente. A rota nós temos aqui, eu acredito que é quase que inviável a implantação desse sistema aqui. Mesmo porque vai atender toda a Lusiânia, vai atender toda a região do Ingá. O caminho que eu vejo aqui, que eu acho que tinha que unir Lusiânia e as demais cidades do entorno, é cobrar do governo federal, do governo do estado, a implantação do trem de passageiro aqui, que é a ferramenta mais importante nós já temos, que é o trilho. Eu mandei expediente para a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e me informou que existe viabilidade. O ministro do Transporte... Vereador, por que então vocês deixem aí o Estado brigar para lá, o governador Caiado briga com o Ibanez e fica essa confusão e ninguém resolve? E inclusive tem a empresa, por exemplo, a VLI, que é a empresa que lidera esse tráfego aí, né? Talvez, em vez de falar com o governo, talvez era melhor impor isso para uma empresa privada que quisesse tocar um projeto. Buscar uma iniciativa privada, talvez né, a iniciativa privada teria interesse, né? Pensa o quanto de dinheiro que não vai ganhar. Dá para levar até Cristalina. Esse trem chega no Porto de Santos. Justamente. Eu falo assim, a questão da competência, né? Que a gente fala assim, a gente tem uma formação, a gente tem obras que é de competência da União, do Estado, do município. Hoje existe as parcerias público e privada. Mas ela precisa ser desenvolvida com seriedade.
O que nós temos vendo, a gente cobra das autoridades competentes, porque tem algumas ações que tem que ser iniciativa do Estado. É a questão da competência. Eu vou dar um exemplo aqui, mais uma triste informação aqui. Desde o início do mandato, nós mandamos um requerimento para a NTT e para Via 040, que administra a BR-040, para um retorno ou passarelas no Ingá, no Mingônio, abrigo de ônibus. Nunca nos deram uma resposta. Ontem, mais um casal foi atropelado na BR-040. São inúmeros acidentes que tem aqui em face de uma ausência de retorno, de uma concessionária. Uma passarela, né? Justamente, que recebe dinheiro, muito dinheiro de pedágio. E aí que eu volto a falar a questão da competência. Que dê as figuras dos nossos deputados. O que eu estou dizendo isso aqui não é questionando ninguém, não. Eu não estou aqui para desqualificar ninguém, não. O que a gente cobra aqui são as ações que até então não transformaram em benefício para a população. E, mais uma vez, nós temos a questão do transporte aqui, porque o único caminho que tem, se não faz uma licitação decente, é propor as parcerias público-privadas aqui, que é o caminho que tem isso. Se o poder público não tem competência, então transfere para quem tem competência. Agora, o que não pode mais é continuar esse engodo, a vida toda. A população sofrendo com a deficiência do transporte, propõe na campanha um absurdo desse. Isso é um absurdo. Não existe almoço de graça, não. Se paga, já não tem qualidade. A passarela do Valparaíso, a mais nova ali, foi a ajuda do próprio shopping, né? Em iniciativa com a prefeitura para construir. Se não for assim, talvez não vai sair nunca uma passarela ali no Jardim São Paulo, no Bandeirante, ou ali no Mingônio, né, vereador? Pois é uma triste situação. É por isso que eu estou dizendo aqui, nós que estamos hoje na Câmara, o chefe do Poder Executivo local, os deputados, nosso deputado federal Célio Silveira, o deputado estadual Cambão, precisa desenvolver ações nesse sentido. Que o que o vereador pode fazer, nós temos feito. Mandar expediente, cara. Cobrar, nós temos feito, cara. Nós estamos puxando uma responsabilidade, cara, que a competência também tinha que ser deles lá, velho. Por que eles não pressionam na Câmara? Aqui nós temos deputado, senador, que só vem aqui nesse período. Quantas pessoas que receberam voto aqui, senadores, que até então viraram as costas para o entorno? Porque para pensar Lusiânia, você precisa de pensar em torno. Né? A nossa região aqui que tem uma força muito grande. Sim. E a região nossa precisa ser valorizada. E está abandonada. Olha o que o entorno não tem emprego, o entorno não tem saúde, o emprego não tem transporte, não tem qualidade de vida, não tem dignidade. Isso, alternativa tem. Eu estou dizendo aqui o transporte de trem de passageiro, a criação do cinturão verde, cara. Vamos pegar os pequenos produtores aqui para fazer uma política. O agronegócio, por exemplo, o produtor de leite está deixando a atividade porque não tem apoio, a energia não ajuda. Como é que o senhor vê também essa área aí do agronegócio? O produtor rural também pequeno na nossa cidade. Está sendo bem atendido? O senhor acha que tem a contento ou não? Pois é uma situação muito distinta. Lusiânia é um celeiro, né? Sim. Do agronegócio. Lusiânia tem um destaque muito grande. Os grandes produtores conseguiram se sustentar em face do crescimento da demanda, do preço dos alimentos. Mas eu acho que o foco também, mais do que nunca, e precisa de fazer um planejamento, é do pequeno produtor, do planejamento da agricultura familiar, que esse pequeno, mais do que nunca, precisa. Né? Aí que eu estou dizendo, a questão de competência entra a figura do governo do Estado. Mas, lamentavelmente, o que a gente tem visto, cara, é que eles viram as costas para a região do entorno. Nós temos aqui uma situação, até fugindo um pouco do assunto, a questão da ponte do São Caetano aqui, né? Ficou quantos anos? A ponte foi embora, fulano ia atrás, não conseguia, ciclano. Alguém vinha aqui, de helicóptero para ir lá visitar. Vinha daqui, baixava com o helicóptero aqui, ia embora e pronto. Aí não tinha uma sinalização, um caminhão entrando aqui no centro da cidade, aqui, abalando as estruturas das casas históricas aqui, Levou quanto tempo para se concluir isso, cara? Olha para você ver o nível de gerência que nós temos. Nada funciona. Agora, assim, é uma situação difícil, mas cabe a nós aqui, a Câmara Municipal, as demais autoridades constituídas, independente de sigla partidária, começar a olhar para a nossa região de forma diferente. Ontem a Câmara Municipal votou a inclusão de uma taxa para a coleta de lixo no IPTU. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre? Antes, da verdade, até é importante fazer um esclarecimento aqui. Nas redes sociais está dizendo assim, que foi votado. Foi protocolado o projeto, ele está na Câmara ainda. Perfeito. E é um projeto instituindo a criação da taxa, mais uma taxa de lixo para a Lusiânia.
na verdade não é só para a Lusiânia, é uma imposição que é para o país. Segundo a justificativa do processo, do projeto, ele é baseado no marco regulatório do saneamento do governo federal. E eu só vou deixar aqui uma posição, tecnicamente falando, eu da condição de pós-graduado de direito tributário, que eu entendo que essa taxa é ilegal. Mesmo porque é a questão de origem de competência. O governo federal não pode impor ao município que ele crie uma taxa. Isso é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, o imposto das grandes fortunas. Aonde já foi praticado isso? Aonde foi praticado? Mas o projeto está em tramitação da Câmara, mas de antemão aqui, o vereador Nelson Meirelles, o vereador Nicos e o vereador Valtim, nós já nos posicionamos contra mais uma sobretaxa. Mesmo porque, nós temos aqui uma empresa que faz a coleta de lixo aqui, a Quebec. Olha a qualidade do serviço que ela presta no município de Lusiânia. E outra coisa, com um contrato milionário. E o pior de tudo que aconteceu, que foi feito esse contrato em gestão passada e foi feito um aditivo para a atual gestão. Agora o povo, mais uma vez, é sacrificado. Nós temos um problema aí da coleta de lixo, nós temos a questão do lixão, do lixo aberto ali, né? Agora nós vamos impor mais uma taxa para o povo, mas de antemão, os vereadores de oposição, e eu tenho aqui o aval de todos eles, que nós iremos votar contra. E se for possível, nós vamos judicializar. Doutor Nelson, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu tenho um hábito... Dá uma relaxada agora no eu tenho um assunto. hábito de muita leitura e gosto de conversar muito, né? Por característica. Bater papo. Bater papo. Parece eu até gosto de- lusianiense. Oi? Parece até que é de Lusiânia. né? Na verdade, assim, ontem eu estava dizendo aqui, eu tenho a grande felicidade, apesar de vir de uma família numerosa, uma família de 13 irmãos, e aonde a gente, com muita dificuldade, conseguimos buscar o nosso lugar ao sol. E eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas idosas, né? E a gente, lamentavelmente, em face da pandemia, tendo os cuidados necessários, mas eu tenho um hábito de leitura e de grande papo com pessoas mais experientes. E isso é onde a gente busca Aprender, né? Aprender e ter condição de emprestar o pouco que nós temos para fazer uma Lusiânia melhor para todos. Perfeito. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, por estar aqui. Obrigado, Arley, pela presença, pela participação aqui conosco. E a gente vai encerrando por aqui mais um Lusiânia em Foco. Arley, quer dizer alguma coisa aos nossos ouvintes? É só agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui conosco, reforçando que é muito importante a participação de vocês. Aqui a Laís Martins também participou conosco aqui pelo YouTube e o Ricardo também que mandou aqui uma mensagem para nós. Agradecemos a sua participação, desejamos que todos tenham um excelente fim de sábado, né, um final de semana também. E agradecer ao senhor, viu, vereador, por ter sido franco, né, trago aqui para nós as informações importantes do mandato do senhor. Muito obrigado pela participação do senhor. O que o senhor quer... O senhor pode ficar à vontade para dizer algo aos ouvintes, aos cidadãos lusianenses, por favor. Inicialmente aqui, eu gostaria de agradecer profundamente o carinho, o respeito que tem aqui pelo Anderson, pelo Ar, pelo sistema FM 98.1, por nos conceder esse espaço tão importante. É muito importante assim, que Lusiânia, e é uma obrigação nossa como parlamentar, fazer uma prestação de serviço à população. Né? E eu vejo aqui, obviamente, que é um início de gestão, nós entendemos as dificuldades. Né? Hoje nós somos oposição, mas com muita responsabilidade. Nós sabemos as dificuldades, iremos contribuir para aquilo que seja necessário para que tenhamos uma Lusiânia melhor. As dificuldades estão aí, mas precisamos agir. Nós temos a questão da educação, que tem a questão que até hoje Lusiânia não conseguiu retomar as aulas. Nós temos a dificuldade do contrato temporário, que já foi, na verdade, revogado em face de um termo de ajustamento de conduta. Uma coisa que a gente precisa aqui, e de público eu falo, Lusiânia precisa de abrir concurso público, em todas as áreas. Nós não podemos mais admitir que a Câmara ou Prefeitura seja colocado só através de apadrinhamento político, não. Nós precisamos de abrir concurso e dar qualidade, dar resposta urgente para a população, na questão do esporte, na questão da segurança, da saúde, e vários fatores. Mas, de qualquer forma, eu agradeço esse espaço, fico imensamente feliz. Estamos no nosso gabinete à inteira disposição e convocar a população também que participe. É muito importante, a população em geral.
E deixar aqui o muito obrigado a todos os ouvintes, nos acompanhando nas redes sociais, e deixar o nosso gabinete à inteira disposição. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado. É muito importante a presença do senhor para comunicar ao cidadão as suas tarefas, agradecer a presença da sua assessoria, que também faz um trabalho importante de comunicar o seu mandato. E amanhã é o Dia dos Pais. O senhor é pai? Opa! Né? É pai, não é? Sim. Então, feliz Dia dos Pais ao senhor e a todos os nossos ouvintes, em especial ao meu pai, o Ananias. E eu não poderia terminar esse programa sem desejar um feliz Dia dos Pais aos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos por estar até aqui conosco e até semana que vem ao meio-dia no seu programa de entrevista Lusiânia em Foco, aqui a sua voz tem vez.